Um dia desses eu estava assistindo a um podcast e o entrevistado dizia o seguinte: a melhor maneira de se adquirir conhecimento é estudando no sistema 30-15. A cada 30 minutos de estudos, descansa 15 minutos. Segundo ele, essa forma é uma forma de você não cansar o seu cérebro após os 30 minutos. Seu cérebro entra em fadiga e você não consegue adquirir mais nenhum conhecimento. Eu queria dizer que se você aplicar essa sistemática na preparação para concursos públicos, especialmente nos concursos das carreiras jurídicas, o resultado será, inegavelmente, a reprovação. Eu sou Marco Dominoni, sou especialista em preparação para concursos públicos e nesse perfil eu ajudo concurseiros e concurseiras a passar nos concursos das carreiras jurídicas. Se você gostar desse vídeo, curte e segue o meu perfil. Pessoal, prestem bem atenção. Se você estudar no sistema 30-15, fazendo um cálculo bem simples, a cada 3 horas que você tenha disponíveis para os teus estudos, você vai estudar somente 2 horas. Se você tem 6 horas de estudos disponíveis, você vai estudar somente 4 horas. A verdade é que muitas pessoas, quando começam a estudar para concursos públicos, elas estudam 1 hora, 1h30, 2 horas, elas não conseguem, não estão acostumadas a estudar tanto tempo e está tudo bem, não tem problema nenhum nisso. O estudo por longas horas, ele acaba vindo somente ao longo do tempo, com a prática, com o exercício, e aí você vai pegando e vai se acostumando, vai acostumando o seu corpo a se preparar e a estudar por muitos tempos. Mas a verdade é que você precisa, é imperativo que você vá aumentando paulatinamente, progressivamente o número de horas de estudos. E eu vou te dar alguns elementos concretos, elementos fáticos que me levam a concluir e a gravar esse vídeo aqui para que vocês tenham atenção especificamente em relação à preparação de vocês para os concursos das carreiras jurídicas. Com isso, eu não estou negando que haja algum tipo de fundamento científico nesse tipo de fala, nesse tipo de orientação. E eu não estou aqui para negar a ciência, mas vocês precisam entender que muito do que se fala hoje em dia, nas redes sociais especialmente, quer se atribuir uma cientificidade, falando a ciência explica, mas não se traz qual é a fonte da ciência que está sendo mencionada, qual foi o espaço amostral que o estudo científico utilizou. Será que esse estudo pesquisou algumas dezenas de milhares de pessoas ou foi um universo de 500 pessoas? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para se concluir que a ciência defende isso. A ciência orienta nesse sentido. As conclusões científicas tendem para esse sentido. Você precisa saber qual é o espaço amostral dessa pesquisa científica, ok? Mas eu não estou nem negando que a ciência diga isso, perfeito? Ainda que a ciência diga isso, eu te trago aqui a minha experiência pessoal, a minha experiência de concurseiro por longos anos, a minha experiência de mentor nos últimos 10 anos, especificamente trabalhando com concursos das carreiras jurídicas. Perfeito? Um primeiro dado que eu preciso trazer para você, preciso lembrar a você, é que no dia da sua prova, você vai precisar ficar fazendo a prova invariavelmente por 5 horas. Achar que você pode treinar fora disso e no dia funcionar é uma pura ilusão. Vai acontecer no dia da tua prova o que você faz no campo de testes, no campo de treinamento. Se o maratonista tem que correr 42 quilômetros no dia da prova dele, todos sabemos que ele vai treinar por 4, 5, 10, 12, mas vai treinar sim pelos 42 quilômetros e ele não vai parar a cada quilômetro, não. Então, o raciocínio é mais ou menos o mesmo para cá, para o nosso campo de preparação para concursos públicos. As provas dos concursos
e as provas dos concursos das carreiras jurídicas, a cada dia elas são maiores, cada dia que passa elas são maiores, mais complexas, mais trabalhosas. Nós tivemos recentemente uma prova do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma prova objetiva, que os meus mentorados falaram: Dominoni, ficou difícil de chegar na questão 100. E olha que eu não levantei nem para ir ao banheiro. A verdade é que nas provas dos concursos das carreiras jurídicas não dá tempo de ir ao banheiro. E se você não tem nenhum tipo de problema de saúde, você consegue sim ficar 6 horas sem ir ao banheiro, ponto. E no dia da tua prova é provável que você vá ter que ficar nessa condição. De modo que se você não fizer isso no teu campo de treinamentos, na tua sala de estudos, várias e várias vezes, a coisa não vai funcionar no dia da prova. Eu ouvi uma pessoa falando assim, treino é treino, jogo é jogo. Esse tipo de filosofia só funciona no bar, na mesa do bar. E tá tudo bem. Não que não seja importante a mesa do bar para a gente pegar e falar amenidades, mas aqui, na preparação para concursos públicos das carreiras jurídicas, o papo é sério. Não pense que você vai fazer de uma forma na tua preparação e no dia da prova as coisas vão acontecer, porque nada acontece. Você faz acontecer. Não existe isso de, vai rolar lá no dia. No dia da prova eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer. Porque o que vale é o que eu estou treinando aqui, eu estou treinando suave. Você condicionou na sua casa, no seu local de estudos, a cada meia hora parar por 15 minutos. A partir do momento que você faz isso de maneira reiterada no teu treinamento, no dia da prova, a partir do minuto 35, você vai estar dando pane. Queridos, não acreditem que treino é treino e jogo é jogo aqui para concursos públicos. Eu estou falando uma parada que está acontecendo com os meus alunos. Dei um exemplo agora para vocês de 5 horas de prova no último concurso do TRF da 4ª Região, ano de 2023. Vou dar um exemplo agora de uma mentorada minha que passou no último concurso do Ministério Público de Santa Catarina. Mais de 2 horas ininterruptas de arguição oral. A gente está falando inicialmente na prova objetiva, estou tratando agora das provas orais. Ela foi arguída por mais de 2 horas ininterruptas, oralmente. Imagina se essa menina se condicionasse a cada 30 minutos parar 15 minutos porque o cérebro não assimila mais. Isso não é verdade no campo de provas. Concretamente falando. Além de não ser verdade, porque não aconteceu comigo. Eu me condicionei a render 6, 8 horas que fosse. Entendeu? Então não me venha com esse papo de que você tem que pegar e a cada meia hora de estudos parar 15 minutos, porque isso não funciona assim. E se fizer isso em casa, não vai conseguir funcionar na hora da prova. A arguição dessa minha aluna durou mais de 2 horas. Eu tenho um aluno que acabou de passar agora no concurso do TJ do Distrito Federal e Territórios, na magistratura. E ele vai ser o primeiro colocado nesse concurso, mais de 2 horas de arguições. O que você vai falar para o teu examinador? Não, examinador, eu preciso de 15 minutos de descanso a cada meia hora? É isso que você vai falar para ele? Porque eu estou entrando em colapso? Eu condicionei o meu cérebro a cada meia hora parar 15 minutos. Não tem fundamento nenhum na realidade dado fático. Não tem. E não adianta acreditar que fazendo em casa vai ser diferente na prova. Não é. Definitivamente não é. Hoje é dia 19 de novembro de 2023. Foi a prova do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Tenho 2 alunos fazendo a prova discursiva lá. Falaram a prova super extensa. Quem entrou numa de parar para ficar bebendo água, comendo alguma coisa, não sei o que, não vai chegar no final. Se entrar numa de ir ao banheiro para fazer A, B ou C, não dá. Essa é a realidade. Beleza? E eu vou dar mais um dado fático, um dado da realidade, um dado de experiência minha.
Uma das maiores dúvidas que os concurseiros que fazem concursos organizados pelo Sebrasp, na modalidade uma certa elimina, uma errada, é se chuta ou não chuta. E quando eu trato disso na minha mentoria, eu falo para os meus mentorados que eu não vou orientar num ou no outro sentido. O que eu falo é o que aconteceu comigo. Eu fiz todas as provas antes das minhas aprovações para Defensor Público Federal e Procurador Federal. Eu fiz todas as provas do Sebrasp que existiam antes de carreiras jurídicas e carreiras fim, especialidade direito. Por exemplo, analista judiciário da área judiciária, o que era da área judiciária, especialidade do direito, agências reguladoras da área do direito, eu fiz e eu tinha certeza absoluta, todos os concursos, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, delegados, eu fiz todas as provas. Eu tinha certeza absoluta, a partir de um determinado momento, você vai vendo que o teu rendimento vai aumentando, tá? E aí o que acontecia? A partir de um determinado momento, eu verifiquei na prática que para qualquer concurso que eu fizesse no sistema uma certa elimina uma errada ou duas, é o contrário, né? Uma errada elimina uma certa ou duas erradas eliminam uma certa, para qualquer concurso eu atingiria a nota de corte. Qualquer um. E aí o que acontece? O que eu fiz? No dia da minha prova, eu assinalei todas as 200 questões. Essa é a melhor maneira possível? Eu não sei. É a melhor maneira a ser feita? Eu não sei. Eu não gosto de falar assertivamente a respeito, isso é melhor. Eu falo mais do que está errado do que do está certo. Mas a verdade é que, no meu caso, com o conhecimento que eu tinha, eu passaria em todos os concursos naquela época. Todos. Eu atingiria a nota de corte. E era o que eu queria fazer na época. Eu queria ter a minha nota de corte para ter as minhas discursivas corrigidas. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Primeira coisa, para falar com vocês que não existe essa de não chuta ou chuta, tá? O que existe é o que vai funcionar para você, o que você vai observar na realidade. E é aqui o ponto que eu quero tratar com vocês. Acredite que no dia da tua prova vai acontecer exatamente o que está acontecendo no teu ambiente de treinamento, no teu ambiente de estudos. Não espere milagres. Não estou performando bem nos meus treinamentos, estou fazendo questões, estou com percentual de acertos de 60% e não tem praticamente nenhuma nota de corte em 60%. Então não acredite que lá no dia da prova você vai pegar e vai conseguir fazer 60% e passar. Não dá. As coisas não acontecem, não funcionam assim nos concursos das carreiras jurídicas. Beleza? Então esse é um ponto que eu quero tratar com vocês. Treinem o ambiente, tentem reproduzir o ambiente que vocês vão enfrentar no dia da prova em casa. Na sala de estudos, na biblioteca. Como eu fazia? Eu estudava o máximo que eu podia, todo santo dia, e aí eu estou tratando de 3 horas de estudos pela manhã, de segunda a sexta, e no sábado e domingo eu fazia sempre 1 ou 2 simulados. E aí, na hora do simulado, porta fechada e 4 horas e meia no couro, sem levantar para ir ao banheiro. Água ali, a garrafinha d'água ali do teu lado no dia da prova, não era? Tem sempre uma taça. Hoje eu tô com uma tacinha que eu tô na defensoria e aqui não tem copo. Então eu tô bebendo com a taça. Chique. Mas enfim, água à mão, que era o que eu tinha no dia da prova. Uma barrinha de chocolate, se você gosta de chocolate, uma fruta, alguma coisa, à mão, para que você só estique a mão, pegue e coloque na boca. Acabou, não tem essa de ir ao banheiro. Dominônio, você nunca foi no banheiro? Teve dias que eu tive que ir. Mas você não pode esperar isso na hora da prova. Tem que se condicionar em casa. E à noite, quando eu voltava para casa, eu estudava até quando o corpo resistia. Dominônio, então você não estudava às 5 horas direto em casa todos os dias? Claro que não tinha 5 horas disponíveis. Eu só tinha 3. À noite eu tinha 2, 3, às vezes mais.
Mas era eventual. O que eu contava eram com as 3 horas de manhã pela manhã. Beleza, queridos? Era esse o papo que eu queria ter hoje com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com os amigos que estão estudando também para os concursos das carreiras jurídicas. Fiquem com Deus e contem sempre comigo. Um grande abraço.